O Flamengo recebeu uma proposta do Al Hilal para vender Michael por 45 milhões de reais. Mas o Flamengo recusou essa proposta. Mas o Al Hilal ainda não desistiu dessa contratação e quer fazer uma nova proposta maior para contratar Michael. O Al Hilal está prestes a disputar o Mundial de Clubes e quer se reforçar para tentar ali fazer uma boa participação no Mundial de Clubes. E o Flamengo tem um plano B, que seria a contratação de Soteldo. E eu separei um pequeno trecho do programa da ESPN Brasil hoje, inclusive todos os créditos desse vídeo vai para a ESPN Brasil, onde o Zinho e o Mauro Naves, eles falam sobre essa possibilidade da contratação de Soteldo para o Flamengo. Imagine como que ficaria o elenco do Flamengo com o Soteldo. A nova temporada já está prestes a começar e o Paulo Sousa já pediu 3 reforços para o Flamengo. Ele pediu um volante, ele pediu também um zagueiro e também um goleiro. Ainda não foram contratados nenhum daqueles que ele havia citado. Então, vamos esperar para ver nos próximos dias o que o Marcos Braz vai preparar de surpresa para a torcida do Flamengo. Vamos agora, então, a esse trecho que fala sobre essas possíveis contratações e sobre a possível saída de Michael do Flamengo. Ao vivo, amiga. Conta tudo do Flamengo pra gente. Boa noite. Oi, Edu. Muito boa noite para você, para os companheiros. Feliz 2022, né? Janeiro chegou, então a gente já pode desejar feliz 2022 para você. A gente não se falou desde o ano passado, então ainda é tempo de desejar feliz 2022 para você e também para os companheiros. Bom, vamos falar então desse Flamengo, o Flamengo que está de folga nesse domingo. Eles ganharam os jogadores do time principal, né? Um dia para relaxar. E aí o Paulo Sousa teve uma semana de muito trabalho, inclusive começando na segunda-feira até esse sábado, e ele ficou muito satisfeito, Edu, com o que ele viu durante toda essa semana nesse elenco do Flamengo, e por isso os jogadores ganharam essa folguinha. Mas esse domingo de relaxamento, eles têm que ficar atentos, porque na segunda-feira já é dia de reapresentação em tempo integral. O trabalho começa às 8 horas da manhã, isso faz parte também da mudança que o Paulo Sousa aplicou desde que ele chegou nesse rubro-negro. Os jogadores também terão que colocar o dedo no ponto eletrônico, ou seja, nada de atrasos para essa segunda-feira também. Vamos falar desse Flamengo que também pode perder o Michael. Isso porque o Al Hilal tem interesse na contratação desse jogador, fez uma proposta para o Flamengo de cerca de 8 milhões de dólares, aproximadamente 45 milhões de reais. O Flamengo, a princípio, recusou, mas deixou aquela janela aberta, aquela porta aberta, e o Al Hilal deve fazer uma nova investida nessa segunda-feira. O fato é que o Michael é uma das poucas peças ali que pode atuar até como ponta de velocidade, lembrando que o Flamengo acabou perdendo o Kennedy, que foi para o Chelsea, foi um pedido do Chelsea, tinha essa cláusula no contrato, então, desse jogador ir para o Chelsea, e aí o Flamengo teve que liberar, então ficaria aí essa lacuna. Você falou agora há pouco também sobre o Soteldo, o Flamengo até tem interesse nesse jogador, mas claro que a gente tem que ficar de olho nos próximos capítulos. Agora, quem movimentou as redes sociais nesse domingo, Edu, foi Bruno Henrique, porque ele fez uma postagem de uma foto, colocou uma porta e escreveu na legenda saída. E aí ficou aquela coisa, os torcedores perguntando, peraí, você vai para onde? Não faz isso com a gente. Ele colocou uma frase que diz assim, toda saída é entrada para um outro lugar. E aí já viu, né? Os rubro-negros ficaram tensos, preocupados, falando, pelo amor de Deus, Bruno Henrique, você não vai sair do Flamengo. Então, fica aí essa dúvida em relação a esse jogador. O Al Hilal é um time também que tem interesse no Bruno Henrique, mas a gente pode dizer, Edu, que é um sonho um pouquinho mais distante, porque o Bruno Henrique tem contrato até o fim de 2023 e a multa rescisória é de 35 milhões de euros, cerca de 221 milhões de reais na cotação atual. Então, a expectativa é que o Bruno Henrique tenha apenas movimentado as redes sociais, deixando essa preocupação aí nos torcedores do Flamengo. Edu. Valeu, Roberta. Obrigado. 35 milhões de euros é um caminhão de dinheiro, né? É isso, né, Silas? É difícil, mas que hora para filosofar, né? Fazendo marketing. Antes do início do Campeonato Carioca. E o Davi Luiz respondeu, né? E toda saída é entrada para um outro lugar?
uma interrogação. Uma vez eu estava na Sampdoria. Me lembrou o Hernanes, essa filosofia. Uma vez eu estava na Sampdoria e colocaram, lá em espanhol diz pancartas. Como é que fala? Aqueles avisos, aquelas... Cartazes? Cartazes lá em Boliasco, lá na Sampdoria. Mantini, não deixa a gente. Mas não tinha ninguém atrás dele. Acho que foi ele mesmo que mandou colocar. Ah, é? Eu não creio que seja o caso do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique está voando, né? Mas não seria bom pro Flamengo, não. Não. Nem na brincadeira. E o Michael, Mauro Naves, se vier... Seria um valor aproximado que o Flamengo, muito parecido com o que o Flamengo pagou para tirá-lo do Goiás. E quanto pagaria para fazer uma reposição de um cara que já deu certo? Não é titular, mas deu certo. A gente está falando, pode trazer o Soteldo. Custa o dobro do que venderia o Michael e também não vai ser titular a princípio, porque tem o Bruno Henrique ali naquela posição. Então vai fazer uma reposição, eu acho que não vende por esse valor, não. Porque o Michael, o Vitinho... deram certo o ano passado. O time não foi campeão do que eles queriam, de tudo, não, mas o Michael teve muito em ascensão. Então, vendê-lo, já perdeu o Kennedy, que a correria também seria pelo lado esquerdo, voltou para o jogou pela direita e tal. Se vai trazer o Soteldo, aí ok, mas aí eu vendo, ganho dinheiro no Michael e compro um até mais barato. Não, vai pagar mais caro no outro. Soteldo, baita jogador. Mas assim... Não se provou no Flamengo. O Michael se provou como um reserva muito útil. Muito útil. Teve uma época... Surpreendendo muita gente. Muito. Teve uma época, no começo do Renato, que ele era um talismã mesmo, né? Com os gols que fez e tudo. Então, eu não acho uma boa, não. Acho que o Flamengo está pensando em comprar o Andréas Pereira. Eu acho que o Flamengo, com o elenco que tem, com os objetivos que tem, o planejamento que tem, a receita que tem, ele tem que pensar em pôr jogador bom para dentro. E não vejo por esse valor que seria uma boa saída do Michael, não. Um jogador muito útil, mesmo não sendo titular. Não sei o que vocês pensam, mas para repô-lo, Silas, vai gastar mais. E não sabe se vai dar certo. E a política do Marcos Braz até agora é de reforçar ao invés de enfraquecer o time. Tudo bem, liberou o Rodrigo Muniz porque precisava fazer grana, liberou o Renier lá atrás para poder renovar com o Gabigol, mas aí é uma estratégia inteligente, né, para você conseguir manter um jogador como era o Gabigol naquele momento. Agora, o que está dando certo, por que vai mexer no que está dando certo para trazer um jogador que, é o que você falou, é um bom jogador, mas será que ele vai ter esse tanto de gols no Flamengo que o Michael tem? E o Michael, ele foi protagonista não em jogos pequenos. Ele foi contra o Palmeiras aqui no Aliança. Ele foi contra o Atlético Mineiro no Maracanã, aquele golaço que ele faz. Então, assim, Copa Libertadores, no Morumbi, e fazendo gols, assim, de categoria, não é gols de sorte, não. Não fez o gol do título da Libertadores por 10 detalhes, justamente. Então, eu acho que é um jogador que, assim, é até menosprezado por ser pequenininho, aquela coisa toda, mas é um jogador que eu também não mexeria, não. Vamos lá com o Tetrazinho. Alô, Zinho, que hora, né, para o Bruno Henrique fazer uma postagem dessas? Toda saída enigmática é entrada para um outro lugar. Só se um gigante chegar com 35 milhões de euros, que é a multa rescisória. Aí o Flamengo não tem o que fazer, né, Zinho? Sem dúvida. E acho que não vai chegar, né? Até pela idade do Bruno Henrique... difícil, né? Uma proposta... Bom, futebol hoje como está, né? Tudo pode acontecer, mas eu acho difícil alguém chegar e pagar esses 35, 40, não sei. O Bruno Henrique, assim, só ele mesmo pode explicar a postagem. Hoje em dia as redes sociais é isso aí, né? A gente vê alguns comentários, algumas postagens, aí a gente não sabe qual é o verdadeiro significado. Acho que ele vive um momento maravilhoso da carreira dele, ídolo do clube, campeão de tudo, jogador cogitado até para a seleção. Nos braços da nação rubro-negra, a gente vê até pelos comentários, todo mundo ficou logo assustado. Ele é um jogador imprescindível, para mim, é um dos mais importantes. Eu gosto sempre de falar do coletivo, mas indo aí nesse individual, o Bruno Henrique é uma peça fundamental, né? Ele é um jogador que participa em todos os momentos do jogo, não só lá fazendo gol, mas sem a bola parada, defensivamente e ofensivamente. É um cara que
No Flamengo, ele encontrou o seu melhor momento. Então, acho muito difícil uma saída. Em relação ao Michael, da mesma forma, eu estou com o Mauro, né? Vai sair o Michael, vai ter que contratar outro jogador. E vai ser mais caro do que essa venda do Michael, dessa proposta. Ele não é titular, né? Mas muitas vezes ele vira esse 12º jogador ou titular. Foi um dos melhores jogadores na temporada, ou pelo menos na metade da temporada para o final, porque houve muita contusão, convocação. Infelizmente, essa pandemia que ainda estamos nela, né, essa Covid, que tira aí jogadores do clube. A gente vê todo mundo aí se apresentando já com o vírus e tendo que ficar parado. E o Michael foi uma peça, se o Flamengo ainda brigou pelo título, ainda chegou brigando por alguma coisa, foi pelas atuações do Michael. É um jogador importantíssimo. E esse valor, o Flamengo está num momento financeiro muito bom. 8, 7, 9 milhões, não vai mudar essa organização financeira do Flamengo. Se chegar uma proposta de 20, 15, 20 milhões, aí é diferente, porque com essa grana você contrata 1, 2 jogadores. Então eu acho que o Flamengo tem que continuar com essa filosofia de manter esses jogadores. O grande reforço para o Flamengo, na minha opinião, para finalizar essa participação no comentário do Flamengo, Edu, é a chegada do treinador colocando esse time focado, determinado, dando intensidade e cobrando. O time do Flamengo, na temporada passada, vamos dizer assim, parece que não perdeu aquele brilho, aquele foco, aquela empolgação. Viveu muito das conquistas anteriores. Isso foi dito pelo Davi Luiz, que precisa no dia a dia ter a mesma aplicação para que você ganhe na hora do jogo. E esse time, o elenco, eu acho que sofreu com isso. Não estava com a mesma concentração, com a mesma aplicação, com o mesmo empenho. E aí chega o Paulo Souza, botando o treino 8 horas da manhã, exigindo, cobrando, disciplinando, exigindo o máximo de aplicação e de determinação dos jogadores. É isso que o grupo do Flamengo precisa para voltar a ser o protagonista, a vencer, a conquistar. Porque o elenco é maravilhoso, é espetacular, é um time muito bom. Então, assim, junto com o Palmeiras e o Atlético, são os melhores elencos. Eu acho até o elenco do Flamengo ainda o melhor. Mas sem o foco, aí ele fica normal. Ô Silas, o Zinho toca num assunto que é importante, que é a questão financeira. Quer dizer, para alguns clubes, puxa, não dá, a gente tem que vender o Michael. Para o Flamengo, não é uma necessidade financeira, né? E tocou num outro assunto também, que é esse treino às 8 da manhã. Para jogador, é duro 8 da manhã, hein? Já fez isso nos seus times? Para pré-temporada, eu acho que dá. Para pré-temporada. Mas passou a pré-temporada, o Rio de Janeiro é muito grande. Então, o cara sair da cama vai ter que acordar às 6 horas da manhã. Nem todo jogador consegue dormir cedo. Eu mesmo, eu sou ex-jogador há muito tempo, eu não consigo dormir cedo. E aí compromete, obviamente, o sono, que é parte fundamental da carreira, né, de um atleta. Eu acho que essas incertezas, Edu, né, Maurozinho, você trazer para um clube como o Flamengo hoje, que incertezas? Rodrigo Caio, é uma incerteza, já precisa mexer na zaga. Será que vai dar certo? Né, os jogadores que estão chegando, Andréas Pereira, até o meio do ano, fica, vai embora. Eu vi ali na apresentação do Paulo Souza com o grupo, eu vi o Diego Ribas ali. Diego Ribas foi muito pouco aproveitado temporada passada. E aí? Fica, já não é um jogador novo, fica, vai embora, vai ficar aí. Então eu acho que isso precisa ser resolvido num clube grande como o Flamengo, para que justamente isso que o Zinho falou, o foco possa estar mantido naquilo que é importante, né? Você treinar forte é exigência dos portugueses, não é só do Paulo Souza, os portugueses trabalham assim. Jorge Jesus trouxe a cartilha dele, a cartilha de praia, a cartilha de treinamento, a cartilha de um monte de coisa. Brigou com alguns jogadores no começo. Cartilha de praia? Isso. Pode ir pra praia? Dias de treinamento não podia não, se pegasse na praia ia ter problema, dia de folga é outra coisa. Então, assim, tinha todo e que foi aceito pelo grupo. Agora, para você manter uma intensidade no Rio de Janeiro,
com um time de jogadores que o Zinho também falou bem. Eles já ganharam muita coisa. Então eu tenho certeza que passou a pré-temporada, o Gabigol, o Bruno Henrique vão chegar no professor. Ó, tudo bem, pré-temporada, mas agora vamos... Cartilha de praia, você não tinha ouvido falar, não. É verdade. Não tinha ouvido falar. Agora, o Zinho fez assim com o dedo, quer dizer que ele tem a acrescentar na nossa discussão. Fala, Zinho. Não, é só porque, assim, como eu sou aqui do Rio de Janeiro, estou aqui, vocês sabem que eu tenho o contato com algumas pessoas, esse treinamento, eu tinha essa curiosidade. E até nos nossos programas, né, Mauro, eu falei, é 8 para começar ou 8 para chegar? Tem uma diferença grande nisso. Então, 8 horas, não é que o treino vai começar 8. 8 jogadores chegam, vão tomar o café da manhã, vão fazer o trabalho trocar roupa, vão fazer o trabalho na fisioterapia, faz aquele trabalho da musculação, fortalecimento, para depois ir para o campo. Então, se ele marca 9 horas da manhã, esse treino vai começar às 10h30 no campo. Então, ele marca 8 horas porque já começou o treino. Você chegou no clube, essa alimentação que ele colocou, e que não é uma novidade. O Silas, treinador há pouco tempo, eu fui diretor de futebol, isso já existe há muito tempo. O café da manhã no clube, terminou o treino, o almoço, isso faz parte do treinamento. Então, algumas coisas ele está trazendo, como o telão que ele colocou lá no campo, mas essa disciplina de chegar às 8 para tomar um café da manhã, né, orientado pelo departamento de nutrição do clube. O Flamengo hoje tem um hotel à disposição dos jogadores, né? É uma estrutura de primeiro mundo e que proporciona para o verdadeiro atleta profissional até a melhor condição para a carreira dele. Então, tomara, e eu tenho certeza, porque eu conheço muitos jogadores que estão no Flamengo, são profissionais para aproveitar isso. É ano de Copa do Mundo, alguns sonham com a Copa do Mundo, 2 já foram convocados, Everton Ribeiro e o Gabigol. E com essa estrutura e com essa metodologia de trabalho, os jogadores têm mais é que aproveitar isso, porque o rendimento vai aparecer na hora do jogo. O Paulo Souza vem sendo muito elogiado pela intensidade nos treinamentos. Vamos ver o que será desta era Souza no Flamengo em 2022. Aí está, pessoal. Então, o Flamengo ele está se preparando para a temporada 2022 e, nesse momento, o Flamengo tem essa proposta na mesa, né, pelo Michael, e, com certeza, nos próximos dias, o Flamengo vai receber um novo investimento do Al Hilal para tentar comprar Michael. Com certeza vai ser uma proposta muito melhor, né? E, nesse caso, se o Flamengo concretizar essa venda, o Flamengo tem um plano B, que seria trazer e contratar o Soteldo, né? Deixa o like aqui no nosso vídeo, pessoal. Você que é torcedor, deixa o like aqui no nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. O seu like é muito importante para que você venha ajudar a fortalecer o nosso canal e assim eu possa trazer mais notícias do Flamengo, notícias do futebol, do mundo do futebol para vocês. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando sobre esse novo Flamengo. Será que é importante o Flamengo fazer essa venda do Michael ou é melhor o Flamengo segurar o Michael para a temporada 2022 ou trazer o Soteldo? Comenta aqui embaixo nos comentários, escreva aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.